Continua nos explicando o Alter Rebbe o simbolismo da metáfora do Mabul, do dilúvio, quando essas águas são comparadas às preocupações materiais que inundam a nossa mente, afogando e sufocando a nossa espiritualidade. Mas conforme nos explicou o Alter Rebbe, no final das contas, o intuito dessas águas, entre aspas, intensas, dessas preocupações, o intuito e finalidade delas não é afogar o amor a Deus, reprimi-lo, muito pelo contrário, na sua essência elas são meinoach, águas que visam trazer tranquilidade e paz de espírito e assentar a pessoa nesse mundo, no nível ideal que ela pode estar. E isso ocorre através da transformação dessas águas, da transformação dessas preocupações em algo elevado espiritual, assim como as águas do dilúvio. No final das contas, elas tinham um efeito purificador e acabaram elevando a terra. Da mesma forma, essas águas intensas, essas preocupações intensas de ordem material, o objetivo, o intuito delas é elevar a espiritualidade da pessoa. Como? Quando a pessoa transforma essa escuridão em luz, porque na realidade essas preocupações terrestres, assim como a própria alma animal, elas têm uma origem muito elevada. Aqui parecem ser coisas materialistas, físicas, coisas terrestres, que nada tem a ver com o abstrato espiritual, mas na realidade, se elas se encontram aqui nesse plano tão baixo, é porque na sua origem, assim explica a Kabbalah, elas derivam de um plano muito elevado, mais elevado que o da própria alma divina. Por isso elas mantêm esse potencial dentro de si, só que esse potencial se encontra encoberto, se encontra oculto. Quando nós lidamos com as coisas materiais e não sucumbimos a elas, não nos rendemos a elas, nós transformamos e convertemos isso em uma alavanca para elevação espiritual. Com isso nós estamos redimindo e resgatando a real identidade ou a origem inicial de todas essas coisas materiais, que na origem, como falamos, é algo muito elevado, e a gente faz com que isso se revele, e no momento que isso se revela é aquela escuridão que veio a partir, aquela luz que veio a partir da escuridão, que é a luz mais elevada que existe, uma luz de um poder ilimitado. Isso, por assim dizer, turbina a nossa alma com uma força, com um amor intenso e ilimitado a Deus, que de outra forma ela não obteria. Que as almas no paraíso celestial, apenas cercadas de santidade e divindade, lá elas não chegam a esse nível. E voltando então à metáfora do dilúvio, como o dilúvio é visto como metáfora aqui para nos ensinar a respeito do serviço a Deus, a isso se refere o versículo na Torá quando nos diz que as águas se intensificaram, aqueles 40 dias que as águas vieram com toda a força e aumentando, depois a crosta terrestre ficou coberta de água durante um ano. E as águas foram aumentando porque até os lençóis d'água abaixo da terra também emitiam suas águas, etc. Se diz que elas ficaram metros acima das montanhas, dos picos de montanhas mais elevados de todo o mundo. O que isso representa e significa? Esse aumento da intensidade das águas e as águas cobrindo tudo. Isso representa Sheu Bechinat Tigboret Nefesh Abamit al Nefesh Elokit Be'esek HaParnassah Ve'inyanim HaGashmim. Isso representa aqueles momentos e situações quando a gente parece estar se afogando nas preocupações materiais. Quando parece que essas preocupações, isso está inundando, não só inundando a nossa mente, mas transbordando, isso está nos sufocando, não é como se isso está nos cobrindo por completo. Então existem momentos onde parece que a alma animal se fortalece tanto e predomina de tal forma sobre a alma divina, quando toda a nossa cabeça, todas as nossas preocupações parecem estar voltadas apenas para o plano terrestre material.
Nos diz o Alter Rebbe que essa explicação do versículo existe num primeiro momento, existem aquelas situações nas quais as águas parecem se intensificar, as águas que representam aqui as preocupações materiais. Vaidberu amayim meod, gavru amayim, na linguagem bíblica, elas se fortaleceram, se intensificaram essas águas. Em outras palavras, que elas estão, parece, querendo até inundar a teivá, cobrir a própria arca. E vamos nos lembrar que o termo arca em hebraico teivá significa não só arca, mas também as palavras da tefilá, da oração, conforme diz o Baal Shem Tov. Então parece que há momentos onde essas águas, entre aspas, essas preocupações parecem invadir, inundar a própria tefilá, as próprias palavras da reza. Ou seja, em termos espirituais, isso significa que está havendo uma predominância da alma animal sobre a alma divina. Quando ela faz com que na vida, na existência da pessoa, a maior parte não só do seu tempo, mas da sua cabeça, das suas preocupações, das suas energias, estejam voltadas apenas para as preocupações de ordem material, os assuntos terrestres. היות ששורש הנפש הבאמית גבוה יותר משורש הנפש האלוקית, לכן ביכולתו להתגבר על הנפש האלוקית. Inclusive até se pergunta como a alma animal tem essa força e poder de prevalecer e predominar sobre a alma divina. A alma divina é uma partícula, ela contém dentro de si uma partícula da própria divindade. Então ela tem poderes até infinitos. A alma divina não só que é sagrada, mas ela é poderosíssima. Como pode ser que a alma animal consegue predominar sobre ela, às vezes subjugá-la, baseado naquilo que nós dissemos, porque na fonte, na origem, a alma animal, nas fontes sagradas, nas origens elevadas, espirituais, a alma animal deriva de uma origem mais elevada. Por isso, aqui embaixo, ela também tem a força de prevalecer sobre a alma divina. Porém, isso é durante um certo momento, até a pessoa recobrar sua consciência, até a pessoa perceber o que acontece e saber qual o objetivo de tudo isso, conforme a gente tem visto a explicação do Alter Rebbe. Que na verdade o objetivo de toda essa repressão, de todo esse sufoco, de todo esse afogamento, de toda essa inundação, no final das contas o objetivo de tudo isso é fazer com que desponte e surja a grandeza da luz, aquela luz grandiosa que vem justamente a partir da escuridão, quando a escuridão é transformada e convertida, quando se revela a origem da escuridão, a sua real função, e se percebe que sua origem é muito elevada, então isso acaba alavancando a própria alma divina também. Isso é o que representa a sequência dos versículos bíblicos que nos contam a respeito da teivá, da arca, mas sempre lembrando que a palavra teivá em hebraico significa também palavra, se referindo às palavras da reza. Que nos conta a Torá aqui mesmo, quando as águas foram se intensificando no final, a teivá conseguia boiar por sobre as águas, bataram a teivá e as águas acabaram elevando a arca, porque a arca no início estava no solo terrestre, mas depois quando todas as águas subiram milhares de metros cobrindo toda a crosta terrestre, então a teivá, a arca, entre aspas, pegou carona, ela se elevou a partir dessas águas que a ergueram, não é? Mesma coisa em termos espirituais, assim como essas águas do dilúvio ergueram a arca, da mesma maneira, entre aspas, aquelas águas intensas que representam as preocupações materiais, elas têm o poder de elevar a teivá, de elevar as palavras da oração, transformando a escuridão em luz, etc., conforme explicamos. שעל-ידי המים דווקא מתעלות תיבות התפילה ועולה למעלה למעלה, canal, justamente essas preocupações têm o poder de elevar, não só de não interferir, não atrapalhar a nossa reza, a nossa concentração, nossa devoção, nosso fervor, não nos tornando pessoas materialistas, sem sensibilidade espiritual. Não apenas isso, que todas essas preocupações não conseguem causar isso, pelo contrário.
Quando essas preocupações são direcionadas da forma certa, quando elas se percebe o intuito delas, o que elas são na essência, então é só uma questão de redirecionar. Então, no final das contas, não só que elas não atrapalham, elas acabam alavancando e ajudando a alma espiritual, a alma divina a crescer, evoluir, elevar-se para níveis espirituais tão altos que de outra forma ela não conseguiria. Isso significa Lashon Amoreal Kach Shamayim Rabim Garmu Lateiva Aliyah, que essas águas intensas trouxeram para a Teivá, para a arca e para as palavras da reza uma elevação. Shateivá e Tromemal Pneamayim, e essa elevação veio do quê? A arca estava boiando sobre as águas. Em outras palavras, essa arca estava apoiada nas águas, essas águas que pareciam trazer todas as tsuras no final, a elevação da arca se deu devido a elas. A mesma coisa também em termos espirituais no nosso serviço a Deus. Shalidei Amayim Rabim de Tirnota Parnassá, através dessas águas intensas, que representam o maremoto de ideias e de preocupações que quer sufocar, afogar nossa mente, e com isso interferir na nossa espiritualidade e na nossa oração. Mas ele diz no final, o que acontece é que justamente através dessas águas as preces nossas, as palavras da reza se elevam mais ainda. Teivot atfilah mitalot mitromemot lemadrigan alameot, e se elevam para um nível muitíssimo elevado, acima das limitações, acima das condições normais, convencionais, do alcance da alma divina. Aquele amor muito intenso, ilimitado, que é derivado justamente da escuridão. E aí vai nos dizendo o Alter Rebbe algo muito importante. Esse é o equívoco, esse é o engano de percepção dos homens de negócios, homens, mulheres, enfim, que às vezes eles têm na sua visão superficial uma opinião, que eles não podem rezar tão bem, com intenção, com devoção, com concentração, como a Yoshvei Ohalim, como aqueles, sei lá, o rabino, o estudante de Yeshiva, ou aquelas pessoas espirituais que têm a vida feita, que não precisam se preocupar com o material, eles não têm preocupações, então eles podem se concentrar, eles podem rezar, a mente deles está despoluída, e portanto eles podem se concentrar em espiritualidade e contemplar divindade. Mas nós, homens de negócios, sabe, minha cabeça não para, anda a mil, as preocupações a fazeres, etc. Né? Então, a primeira reação, a primeira atitude dos chamados homens de negócios é imaginar que eles não têm condições de rezar tão bem como aquelas pessoas que vivem de uma forma mais espiritualizada. מהותה של עבודת התפילה על פי חסידות היא להתעורר באהבת השם ולהגיע לידי דבקות אמיתית בו יתברך. חסידות nos explica no que consiste a oração e qual o objetivo e finalidade da oração. Nas palavras do quinto Rebbe de Chabad, Admor Reb Shalom Dober, כל העבודה והיגיעה של עובדי השם בתפילה, todo o serviço e todo o esforço dos serventes a Deus na hora da reza deve consistir no quê? Deve ter o quê como objetivo? Lavô lemidat ahavá, despertar amor e proximidade a Deus. Lekasher ledavek nafsho belokut, ligar e conectar a sua alma à divindade. Esse é e deve ser o objetivo nosso na oração. Por isso, os homens de negócios, eles podem pensar, pode subir à sua mente essa ideia, que aquelas pessoas que vivem de uma forma mais espiritualizada, sem tantas preocupações materiais, que eles estão imersos no estudo da Torá, em coisas espirituais a maior parte do dia. Então, talvez eles possam, para eles é mais fácil, eles podem chegar a um amor a Deus, a cultivar o amor a Deus na sua reza, muito mais do que os homens de negócios. Mas diz o Alter Rebbe, isso é um equívoco, é engano.
Não só que os homens de negócios não estão abaixo daquelas pessoas, dos estudiosos, dos espirituais, dos rabinos, dos mestres, pelo contrário, que adraba, nafohu, exatamente o oposto. Shehem yecholim leitpalel yoter, não só que os homens de negócios também podem rezar com devoção, com fervor, com intenção, pelo contrário, mais do que isso, eles são capazes de rezar mais e melhor do que essas pessoas que estão somente vivendo numa vida espiritual. A grandeza da luz vem justamente a partir da escuridão.